Irmãs e irmãos, desta santa palavra de Deus que acabamos de ouvir, sem dúvida poderíamos escolher como uma frase que resume toda esta palavra. Aqui encontramos no texto do profeta Isaías: meus caminhos não são como os vossos caminhos, e meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Esta palavra poderosa está totalmente alinhada com a própria palavra de Jesus. Ao final do texto do Evangelho de hoje, o versículo 16 do capítulo 20 de São Mateus: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Estamos indicando estes dois versículos, porque hoje, para celebrar a Eucaristia do domingo, o 25º do tempo comum, já nos encaminhando para as festividades finais do nosso ano litúrgico de 2023. A igreja nos convida a pensar noutra lógica, bem diferente daquela que é a nossa lógica, muito demarcada pelo mérito, pela retribuição, e que está pela palavra de Deus desmontada, pela lógica transcendente da bondade que amplia e enriquece o nosso conceito de justiça. Acabamos de ouvir exatamente esta provocação de Jesus aos seus discípulos. Queria pedir licença a vocês para dizer que esta é uma provocação a nós, a todos nós que estamos aqui, um número muito significativo nesta nossa amada Catedral Cristo Rei, hoje na manhã de domingo. Aproveito para destacar a sua presença. Com todo respeito, quero nomear a Dona Mercedes, que está fazendo 91 anos e que está no meio de nós com a sua família. Ela pediu, através da sua família, rezar junto nesta catedral, agradecendo a sua vida, a longevidade da sua vida. E muito nos alegra esse gesto, porque este gesto corrobora com aquilo que nós todos, antes desta missa, dizíamos aqui, ecoando um belo som, com os mais de 600 acólitos, coroinhas e cerimoniários da nossa região episcopal, Nossa Senhora Aparecida, que peço silenciosamente,
sem fazer barulho, que apenas se levantem. Um exército, só os coroinhas, acólitos e cerimoniários. Obrigado por terem vindo com seus pais, e vocês nos ajudaram a dizer juntos aqui hoje: esta catedral é... Podem se assentar. Se esta catedral é nossa, ela é lugar para celebrar a vida. E é verdade, você que está aí nos acompanhando em casa, precisa deste testemunho. Como é bom estarmos juntos, invocar o Senhor que está perto de nós. E fazemos isso também aos domingos nas nossas comunidades paroquiais, mas hoje aqui nos reunimos com alegria para ouvir a provocação de Jesus feita a nós, porque hoje somos nós, os seus discípulos e missionários. Qual é a provocação que Jesus faz? Ele diz: o reino de Deus, o reino dos céus, é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Na época de Jesus, as jornadas de trabalho duravam 12 horas. Começavam às 6 horas da manhã e terminavam às 6 horas da tarde. Este patrão que tinha uma vinha, uma horta, antes das 6 horas da manhã, foi atrás de trabalhadores para trabalhar na sua horta, na sua vinha, e combinou com seus trabalhadores um denário, porque todo mundo tem necessidade de ganhar o suficiente do dia do seu trabalho para sobreviver. Então os enviou para o trabalho, mas a provocação é outra. Este mesmo patrão fez outros gestos, saindo por volta das 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, depois às 15 horas e por fim às 17 horas, também encontrou pessoas que estavam sem trabalho, combinou com estas pessoas o pagamento e os enviou para a sua vinha. Onde está a provocação? Está na lógica invertida do mérito, porque ao final do dia, indicou como gesto o pagamento primeiro aos que foram trabalhar por último, apenas 1 hora, e sucessivamente depois aos outros que trabalharam mais tempo durante o dia. Mas ainda com um detalhe profundamente incômodo, resolveu pagar a todos 1 denário por dia. Aqueles que foram contratados de manhã ficaram chateados, porque pensavam que iam receber mais. Por isso, diz Jesus na sua história, o patrão disse a um deles: amigo, eu não combinei contigo 1 denário por dia, 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volte para a tua casa. Estás por acaso com inveja, porque eu quis dar aos outros o mesmo que dei a ti? Não posso eu fazer o que eu bem entendo com aquilo que quero e tenho? Irmãos e irmãs, esta história de Jesus
nos desloca profundamente, porque nela encontramos duas denúncias importantes. É uma história cheia de profecia. A primeira delas denuncia a quantidade de trabalhadores que ficam sem trabalho, sem oportunidade, principalmente num sistema como o nosso, onde as políticas públicas não privilegiam a necessidade de trabalho digno para todos. E depois, a denúncia do nosso sistema social e até religioso, do merecimento, da retribuição. Estamos muito acostumados a pensar que nós merecemos mais do que os outros. Na ordem da fé, nós merecemos o mesmo dom, que é o da salvação. E principalmente quando pensamos que existem últimos, diante do olhar de Jesus, todos são amados e amadas, principalmente aqueles que consideramos ser últimos. E nós sabemos quem são os últimos. No nosso coração podem figurar como últimos aqueles que nós julgamos que tenham menos inteligência, menos dinheiro, menos beleza, menos poder, menos influência, menos saúde, menos uma série de outras coisas que inclusive justificam nossos preconceitos, nossas arrogâncias, nossos autoritarismos, nossas autorreferencialidades, tudo aquilo que nos faz pensar que de algum lugar, porventura, nós possamos ser melhores do que os outros. Hoje, irmãos e irmãs, esta santa palavra de Deus nos convoca a fazer como disse a profecia de Isaías, e nós estamos fazendo isto aqui juntos como uma multidão. Ter por perto o Senhor, invocar o Senhor quando dá tempo, ainda dá tempo. Claro que o profeta Isaías estava dizendo isto ao povo, que precisava de conversão, porque estava vivendo uma situação de distanciamento do Senhor no exílio. E diz o profeta: se não vos converterdes, provavelmente outros exílios virão. Por isso é preciso entender a linguagem de Deus. Deus nos trata de uma outra forma. Os seus pensamentos, os seus caminhos são diferentes, são ampliados, estão muito mais altos, assim como o céu está alto acima da terra. E é nosso dever buscar saber, nos inserir, compreender o mistério profundo de Deus que se faz perto de nós, em nós, profundamente dentro de nós. Esta é a palavra de Paulo no primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Através de mim, Jesus é glorificado. Por isso, para mim, o que importa é Cristo. Viver para mim é Cristo. Paulo fala isso porque se insere no mistério de Cristo, está enxertado na vida de Cristo. Hoje pedi isso a vocês, queridos jovens, adolescentes e crianças, que servem com amor o altar do Senhor. Nós servimos a Cristo, nós nos inserimos no coração de Cristo, ouvimos a palavra de Cristo. E é tão bonito ver vocês aqui, revestidos do desejo de servir, com seu coração aberto à palavra de Deus,
para continuar nesse processo permanente de santificação de suas vidas, quase a ponto de dizer com Paulo, que sente ser atraído pelos dois lados, aquele lado que nos faz enxertados, configurados, totalmente envolvidos com Cristo, e o outro lado, que é o lado do serviço, enquanto formos úteis a Cristo, como pregadores e pregadoras da palavra. Deus nos ajude profundamente a continuar nosso caminho de igreja, uma igreja em saída, como quer o Papa Francisco, é sinodal, quando faz estas experiências de caminhar juntos, dando lugar a todos, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos adultos, aos idosos. Uma igreja que vibra com Deus, uma igreja que sabe o seu dever de defender o amor de Deus, que fundamenta todas as etapas da nossa vida. Assim seja. Amém. Amém.